Eu não pude ver o Pelé jogar, apenas acompanhando vídeos e fotos, imagens, depoimentos de vários atletas, que eu já pude até entrevistar. Mas o Gustavo Schauble, ele preparou uma reportagem pra gente. A gente vai acompanhar agora, vamos dar uma olhada. Pelé estava internado desde o dia 30 de novembro no Hospital de São Paulo. Ele lutava contra um câncer de cólon diagnosticado em setembro de 2021. Desde então, o ex-jogador fazia tratamento com quimioterapia, que deixou de fazer efeito. Pelé foi conhecido como o rei do futebol e considerado o maior jogador de todos os tempos. Nascido na cidade mineira de Três Corações, Pelé ouviu a derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo em 1950 pelo rádio e, ao ver o pai chorar pelo vice-campeonato, prometeu que ganharia uma Copa do Mundo para ele. Anos depois, foi revelado pelo Santos Futebol Clube, onde jogou em praticamente toda a carreira. Pelo alvinegro praiano, fez um trio com Coutinho e Pepe praticamente imparáveis. Venceu o Campeonato Paulista por 10 vezes, além de 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, 4 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Pela seleção brasileira, o rei imortalizou a camisa 10, amedrontando adversários ao redor do mundo. Venceu 3 Copas do Mundo, a primeira em 1958, com apenas 17 anos. Em 62, uma lesão tirou logo na fase de grupos, mas em 70 veio a redenção com belas jogadas e gols marcantes. Em jogos oficiais foram 77 gols, sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira, juntamente com Neymar, que igualou o rei na Copa do Mundo. Contando todas as partidas que o rei vestiu a amarelinha, 91 jogos, incluindo amistosos, foram 95 gols. Em 2014, Pelé recebeu 7 bolas de ouro da revista francesa France Football, organizadora do prêmio. Na época do rei, eram premiados apenas atletas que atuavam na Europa, o que deixou o maior jogador de todos os tempos de fora da premiação. Em 1974, Pelé havia anunciado a aposentadoria do futebol, mas no ano seguinte assinou com o New York Cosmos, dos Estados Unidos. No time norte-americano foram 65 gols entre os anos de 1975 e 1977, quando se aposentou definitivamente do futebol. Ao todo, foram 1.283 gols, sendo o milésimo marcado de pênalti contra o Vasco da Gama no sagrado solo do Maracanã. Após a aposentadoria, Pelé foi nomeado embaixador da boa vontade pela Unesco e chegou a ser ministro do esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995. Pelé deixa Márcia Occhi, sua terceira esposa, com quem foi casado desde 2016, e 7 filhos, além de fãs e admiradores de um legado irretocável no futebol, que agora fica órfão de sua majestade. Prepara-se, Pelé pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Apita o árbitro, correu, Pelé chutou. Pelé, número 10. Milésimo gol do maior jogador de futebol. Gente, e Pelé é tão grande, a gente não pode falar que ele foi tão grande, porque gente assim é eternizada. Ele é tão grande que ele teve uma despedida de gente grande, em paz, com calma, rodeado das pessoas que o amam, da família, de filhos e netos. Quem não quer partir dessa vida dessa maneira, né? Agora, Cadengue, algo que eu acho curioso é que o Pelé é de um tempo em que não se ficava trocando de time, nem vendendo, não. Você veste a sua camisa do coração, você fica lá. Ele jogou em um time só, internacional, que não o Santos, o que a gente acabou de ver. E também tem muita gente que não sabe que o Pelé também já atuou como goleiro, não é isso, Cadengue? É isso mesmo, viu, Neila? Além do Santos, né, o time onde ele se eternizou, se tornou o rei do futebol, a camisa da seleção brasileira, o Pelé jogou pelo Cosmos, dos Estados Unidos, onde ele se aposentou em 1977. Só corrigindo a informação, 1.282 gols. O Pelé falava que tinha mais um, que era 1.200, que eram 1.283 gols. Mas essa história
dele jogar como goleiro é fenomenal, é sensacional, é o mesmo digno de um rei. Por quê? Quando o cara é um grande esportista, quando ele é um grande atleta, ele joga tudo. Se botar para jogar queimada, ele vai ser um baita jogador. Se botar para jogar vôlei também. Então o Pelé era isso. E quando ele era criança, o pai dele, o Dondinho, lá no interior ainda, ele jogava num time chamado Vasco de São Lourenço, de Minas Gerais. E o Edson Arantes do Nascimento, o pequeno Edson, se tornou o Pelé daí. Porque o goleiro desse time lá, que o Dondinho, inclusive jogava também, o Vasco de São Lourenço, se chamava Bilé, com B de bola, Bilé. Aí o Pelé estava no gol, brincando, já agarrar as bolas. Aí falava assim, peguei mais uma, eu sou o Bilé. E ninguém entendia o que ele estava falando. Aí falaram, o que você está falando aí, Pelé? Então, o pequeno Edson Arantes do Nascimento virou o Pelé. Mas depois falaram, cara, tira esse cara do gol, bota na linha que ele é de outro planeta, ele é de outro mundo. E outra coisa, viu, Neila? Muita gente quer fazer comparação. Mas quem será que é melhor? Pelé? Messi? Cristiano Ronaldo? Ronaldinho Gaúcho? Gente, não dá para comparar nenhum momento as épocas. Não dá para comparar nada, porque o Pelé, ele mudou a ideia de jogo, ele mudou o futebol, ele mudou a história da preparação física. Imagine só na época do Pelé, o que ele era caçado em campo, o que batiam nele, e com certeza ele foi um cara que falou assim, não, tenho que me preparar. E ele com certeza hoje em dia brilharia da mesma forma, ainda mais com as bolas de hoje, com as chuteiras que existem hoje em dia. Então o Pelé, ele era de outro planeta, como você mesmo disse, ele é eterno. O Pelé é o rei do futebol, vai deixar saudade e com certeza ao longo da próxima semana, desse ano novo, vamos ter muitas despedidas ainda. Lembrando, o velório do Pelé acontece na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, na Vila Belmiro, lá em Santos, estádio do Alvinegro Praiano, e a gente vai acompanhar com certeza muita programação, informações sobre a despedida ao Pelé. Tá certo, a gente acabou de ver uma imagem dele ali com o Garrincha, ele também quando se juntava com o Garrincha, quando era Pelé e Garrincha no jogo, senta que lá vem espetáculo, bonito demais.